queremos te agradecer pela tua revelação a nós, por meio da tua palavra, Pai. Obrigada que nós temos a oportunidade de ouvir, de estudar, de pregar e de viver a tua palavra, Senhor. Que nesse momento tu estejas me usando como instrumento nas tuas mãos. Que eu não fale aqui as minhas palavras, mas que sejas tu, Senhor, que fale através de mim aqui hoje. E tira de nós toda e qualquer distração nesse momento. Que nós possamos realmente focar em ti e no que tu queres falar ao nosso coração, Senhor, ao coração de cada pessoa aqui presente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu convido vocês, então, a abrirem as suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 5, os versículos 27 a 32. Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Eu passo a ler. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Até aqui vai o nosso texto. Esse texto fala sobre o chamado de um dos 12 discípulos de Jesus. E para que a gente entenda melhor um pouco esse texto, é importante a gente saber quem era esse discípulo. E uma coisa que é importante a gente falar logo de início é que Levi tem outro nome, que talvez seja mais conhecido para a gente. Outro nome do Levi é Mateus. E foi esse Mateus, ou esse Levi, que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, que a gente fala que é o Evangelho segundo Mateus. Então, acho que agora a gente já está um pouco mais familiarizado, né? E, além disso, a gente lê nesse texto que o Levi, ele era um cobrador de impostos. Mas o que era um cobrador de impostos? Bom, na época de Jesus, o povo judeu estava sob domínio do Império Romano. Eles não eram um povo totalmente livre. E o que acontecia naquela época era que o Império falou para o povo judeu, mais ou menos assim, tá tudo bem, vocês podem continuar vivendo ali do jeito que vocês viviam, mas não criem confusão e paguem impostos para a gente. Afinal, nós estamos dominando vocês, né? Mas o Império Romano contratava pessoas do próprio povo judeu para cobrar esses impostos. Então, tinham pessoas do próprio povo que trabalhavam, que eram funcionários, digamos assim, do Império Romano. Então, ser cobrador de impostos não era algo bem visto pela sociedade. Era um trabalho que quem trabalhava com isso era muito odiado pelo povo, principalmente por 2 motivos. O primeiro deles, porque os cobradores de impostos estavam trabalhando para o povo inimigo, né? Porque o Império Romano estava ali dominando eles e os cobradores, então, estavam trabalhando para eles. Mas o segundo motivo
é que tinha uma coisa que era muito comum entre esses trabalhadores, entre esses cobradores de impostos, que muitas vezes eles cobravam um pouquinho a mais assim das pessoas para colocar no próprio bolso. Então, isso também fazia com que eles eram extremamente odiados e as pessoas não gostassem desses cobradores de impostos, porque eles usavam das outras pessoas para enriquecimento próprio. Ou seja, eles oprimiam mais ainda o seu próprio povo do que eles já estavam sendo oprimidos, né? Então, para resumir a história, esse Levi era visto como um traidor, justamente por causa da sua profissão. E por causa disso, muito provavelmente tinha também uma vida extremamente solitária, porque as pessoas não queriam ser vistas com cobradores de impostos. Então, porque justamente era uma vergonha ter qualquer tipo de relacionamento com esse tipo de gente, né? E pensando um pouco sobre todo esse contexto aqui desse texto, eu quero mostrar um vídeo para vocês, que é de uma série que eu imagino que quem ainda não assistiu, pelo menos já ouviu falar, mas é The Chosen, que vai falar justamente sobre o chamado, sobre uma parte desse texto que a gente leu. Deve ser bom viver num mundo tão ordenado. Nós vivemos no mesmo mundo, Mateus. Próximo. Além disso, o que mais você faria com uma mente como a sua? Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa que está Gaius, me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Mateus. Sim. Vamos? Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Mateus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Para onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. Sem isso não será um problema hoje à noite. Você é o anfitrião. Então, nesse vídeo a gente pode observar algumas coisas. Em primeiro lugar, fica muito claro, eu acho, que a forma como os judeus viam Levi, ou viam um cobrador de impostos no geral, né? Porque nem os próprios discípulos acreditavam que Jesus estava chamando um cobrador de impostos para se juntar a eles. E outra coisa interessante para a gente ver é que o Gaius, esse carequinha lá, esse guarda romano que estava ali,
ele é um soldado romano. Em alguns momentos ali vai mostrar que o Levi tinha que andar com um guarda romano pela cidade. Tamanho era o ódio, tamanho era a raiva que aquele povo sentia dos cobradores de impostos, né? Porque se ele não andasse com guarda, talvez ele seria atacado ou alguma coisa nesse sentido. E ali no final do vídeo, o próprio Levi, ele fala: eu não sou bem-vindo em jantares. Então, o que eu falei antes, né? As pessoas não queriam ser vistas com ele, era uma vida extremamente solitária. E quando Jesus chama Levi, ele mesmo não acredita no que está acontecendo. Nem o próprio Levi se acha digno de ser chamado por Jesus. Mas quando ele entende que Jesus estava falando com ele mesmo, ele prontamente deixa o seu posto, deixa as coisas dali dele, entrega a chavezinha e o anel dele ali para o guarda e vai na direção de Jesus e aceita esse chamado que Jesus fez para ele. E para mim sempre chama muita atenção essa frase ou essa fala ali justamente desse guarda que vai tentar impedir ele. Porque ele fala: meu, tu perdeu a cabeça? Tu tem proteção, tu tem dinheiro, nenhum judeu aqui vive melhor do que tu e agora tu vai largar tudo isso por causa de um cara aleatório aqui que te chamou? E aí o Levi fala: sim. E aí ele deixa as suas coisas e vai seguir a Jesus. Ele entrega as suas coisas para aquele guarda e ele obedece ao chamado que Jesus teve para ele. Mas o meu foco hoje não quer ser tanto nesse chamado em si, mas eu quero que a gente olhe um pouquinho melhor para o que acontece depois desse chamado. Porque mais tarde diz que Levi ofereceu um banquete na sua casa em honra a Jesus. Ali até fala, né? Eu não sou bem-vindo em banquetes. Mas não tem problema, porque você vai ser o anfitrião hoje. Então você vai ser bem-vindo nesse banquete. E enquanto isso estava acontecendo, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram e começaram a questionar os discípulos de Jesus. Por que vocês estão comendo e bebendo com esses pecadores? Pensa que Levi era um cobrador de impostos. Ele não tinha contato com muita gente que não era desse mesmo âmbito, desse mesmo círculo social. Então, se ele vai fazer um banquete, quem ele vai convidar? Cobradores de impostos, as únicas pessoas provavelmente que tinham contato com ele. Então, eles vão lá e perguntam, né, esses fariseus, esses mestres da lei, por que vocês estão comendo e bebendo com esses pecadores? Por que vocês estão com esses daí? Quase que tipo, porque judeu de verdade mesmo não fica de papinho com esse pessoal, né? Com essa gente dessa laia aí, com esses pecadores. E eu confesso que muitas vezes quando eu leio esse texto, ou quando eu leio outros textos do Novo Testamento, e aparecem esses fariseus, esses mestres da lei, e começam a falar essas coisas, eu muitas vezes logo começo a julgar eles. Porque eu fico tipo, cara, lá vem eles de novo, né? Ou a gente olha, às vezes, muitas vezes, para esses fariseus, para esses mestres da lei, e pensa, como eles são cegos. Como eles não conseguem entender quem era Jesus? Como que eles falam esse tipo de coisa? A gente vê tantos outros textos na Bíblia onde eles vão e falam alguma coisa contra Jesus. E muitas vezes, minha primeira impressão desse texto é cheia de julgamentos já para o que esses mestres da lei e esses fariseus estão fazendo ou estão falando. Mas, mais uma vez, a gente precisa entender quem eram esses fariseus e esses mestres da lei. Eu acho que não é muito difícil a gente entender, porque já diz no próprio nome, né? Mestres da lei. Então, eles eram pessoas que conheciam muito bem a lei de Deus. Conheciam muito bem o que a Bíblia, o que o Antigo Testamento ali dizia. E eles faziam questão de seguir tudo aquilo à risca. Eles, inclusive, criavam algumas leis a mais, porque vai que a gente ainda não está seguindo tudo o que precisa, né?
até aí, tá tudo bem. Porque é bom a gente saber, a gente conhecer a palavra, a gente conhecer a lei de Deus e a gente seguir o que Deus nos diz. O problema desses fariseus e desses mestres da lei é que, por causa dessa preocupação que eles tinham com o cumprimento da lei, eles se achavam superiores aos outros. Eles se achavam dignos do amor de Deus, porque eu cumpro a lei, porque eu faço o que está escrito lá. E por causa disso, eles se achavam extremamente arrogantes. Eles eram orgulhosos diante dos outros judeus. Por isso que eles falam, por que vocês estão comendo e bebendo com esses pecadores? Porque, se comparado aos mestres da lei e aos fariseus, ninguém mais era religioso de verdade, ninguém chegava aos pés deles. Os outros, aqueles que não seguiam as leis de Deus à risca assim como eles, eram pessoas impuras, eram pecadores. E na maioria dos casos, esses fariseus e esses mestres da lei, eles eram extremamente hipócritas. Porque eles se preocupavam muito mais com a aparência deles diante das outras pessoas do que com o seu relacionamento com Deus. Para eles, o que realmente importava era o que as outras pessoas pensavam sobre eles. Era a forma com que eles iam aparecer. E não o seu coração, e não o que Deus pensava sobre eles. Então, essas pessoas que num primeiro momento estavam tão preocupadas em seguir os mandamentos de Deus, em obedecer a sua palavra, acabavam se tornando pedra de tropeço, acabavam se tornando um obstáculo para que outras pessoas pudessem chegar à fé. Porque, como eu falei, eles eram tão chatos, eles cobravam tanto, que os judeus não conseguiam nem acompanhar direito o que podia, o que não podia fazer e coisa assim. E pensando sobre isso, eu me perguntei, quantas vezes nós não agimos da mesma forma que esses fariseus? Quantas vezes a gente também não fica tão preocupado em mostrar para os outros aquilo que a gente sabe? Mostrar o quão crente que a gente é? Mostrar o quanto a gente ora, o quanto a gente lê a Bíblia? Quantas vezes a gente lá no fundo, mas bem lá no fundo mesmo, a gente não se acha merecedor de alguma coisa? Porque eu estou estudando teologia. Eu abri mão da minha vida lá na minha cidade para vir aqui passar alguns meses e servir a comunidade. Então, com certeza eu mereço coisas. Com certeza eu mereço um dia estar no céu. Ou, porque eu faço parte da liderança da igreja. Porque eu abro mão do meu final de semana para vir ajudar no chá da Oase, para vir fazer isso e aquilo. Ou fico até tarde em reuniões durante a semana. Isso deve valer de alguma coisa no final, né? Ou, eu acordo todo dia às 5 da manhã para fazer devocional, para orar, para ler a Bíblia. Deus deve estar vendo isso que eu estou fazendo todos os dias. Isso não vai fazer nenhuma diferença? E com esse tipo de pensamento, sem a gente nem perceber, a gente acaba julgando as pessoas que não fazem isso, que não têm essas mesmas atitudes que a gente, que não faz essas coisas que nós mesmos nos achamos tão superiores porque nós fizemos. Porque eu acordo às 5 da manhã para fazer devocional, se o meu irmão fala que tem problema com isso, porque ele não é tão crente assim, né? Nós julgamos aquele que é diferente. Nós julgamos aquele que não tem os mesmos hábitos que eu. Aquele que não segue as leis que eu mesmo criei. Ou aquele que não se encaixa naquilo que a nossa própria comunidade, que a nossa própria igreja estabeleceu como padrão de conduta.
E sem nos darmos conta, nós temos as mesmas atitudes desses fariseus e desses mestres da lei que a gente tanto critica quando nós lemos a Bíblia. Mas a pergunta dos fariseus, ela não ficou sem resposta. E é interessante a gente perceber que, por mais que essa pergunta tenha sido feita para os discípulos, foi o próprio Jesus que respondeu ela. E ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E essa frase é muito impactante para as pessoas que ouviram ela. Porque, como eu falei, os mestres da lei, os fariseus, eles não se achavam assim pecadores. Pelo menos não tanto quanto os cobradores de impostos, quanto as prostitutas, quanto os pagãos. E Jesus vem e diz que ele veio para chamar justamente os pecadores. Justamente esse pessoal que esses mestres da lei e fariseus faziam questão de excluir dentro do lugar deles ali. Essas pessoas que nem seguiam as leis de Deus como deveria. Mas Jesus diz que veio para salvar os pecadores. E para nós, essa frase pode parecer bem óbvia, pode parecer inclusive um clichê. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza aqui, é que todos nós, cada um de nós aqui, é pecador. Mas tem uma diferença entre ser pecador e se reconhecer pecador diante de Deus e diante das pessoas. E eu lembro que em uma das minhas aulas na faculdade, um professor falou uma frase que me impactou bastante. Ele disse: uma coisa é você reconhecer que está perdido. Outra coisa é você saber para onde ir. Só que às vezes a gente é tão teimoso que a gente quer acreditar nas nossas próprias capacidades, que nem reconhecer que a gente está perdido a gente faz. Porque o fariseu, aquele que se acha justo, aquele que cumpre a lei, aquele que se acha digno do amor de Deus, ele não precisa do perdão oferecido por Jesus. Ele acha que ele vai alcançar isso por conta própria, que por causa dos seus esforços em cumprir a lei, ele vai merecer um dia estar no céu, vai merecer a vida eterna. O fariseu, ele não reconhece que ele está perdido. Mas aquele que sabe do seu pecado, que sabe o quão miserável é diante de Deus, na sua humildade, ele pode ser alcançado por Jesus. Porque somente os doentes, somente os pecadores é que reconhecem que precisam de cura. E por isso eles vão ouvir aquilo que o médico tem a dizer. Então, enquanto o fariseu crê que ele não necessita de cura, o cobrador de impostos, o ladrão, o drogado, a prostituta, aqueles que a gente também faz questão de excluir do nosso convívio, eles fazem questão de expor a sua doença, de expor a sua necessidade de cura. Eles fazem questão de ir ao encontro do médico e pedir por cura. Eles sabem para onde ir. Eles sabem que por conta própria eles não podem fazer nada para se salvar. Porque não existe possibilidade de vida eterna sem Jesus Cristo. Mas se já é tão difícil para que eu me reconheça pecadora diante de Deus, para que eu reconheça as minhas fraquezas, a minha incapacidade, para que eu me coloque no lugar de criatura diante de Deus, que precisa da graça e da misericórdia dEle, imagina eu ter que fazer isso diante das pessoas ao meu redor. Porque aí a preocupação com a forma que eu vou ser vista pelas pessoas, a preocupação com a minha credibilidade, com a admiração que as pessoas sentem por mim, a preocupação que se os outros agora vão começar a me tratar diferente por causa disso. Quantos outros pensamentos vêm na nossa mente quando a gente pensa sobre confessar pecados uns aos outros? E eu falo isso justamente pensando para aqui dentro da nossa comunidade, muitas vezes. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa manter essa certa postura de santidade
Porque, o que as pessoas vão pensar de mim se souberem isso ou aquilo da minha vida? Se souberem que eu tenho dificuldade nessa área ou naquela área? E isso porque quando a gente está no outro lado da moeda, é muito fácil a gente se colocar na posição de juízes sobre as outras pessoas. Porque aí a gente fica avaliando os pecados, avaliando a vida das pessoas ao nosso redor e colocando peso diferente nos pecados. O famoso pecadinho e pecadão, né? Com isso daqui eu consigo conviver. Esse tipo de pecado aqui está tudo bem. Poxa, todo mundo é pecador, todo mundo falha. Mas quando é outros pecados, não, isso não pode. Não, esse tipo de pessoa não. Esse tipo de gente que faz isso, que faz aquilo, que é cobrador de impostos, que é isso, que é aquilo, não. Esse não merece ouvir o evangelho, não merece perdão. Quer dizer, até pode sim ouvir o evangelho, mas não aqui. Não aqui porque aqui a gente já tem o nosso jeito de fazer as coisas, sabe? Daí não é bom que venha atrapalhar aqui. Quantas vezes, gente, nós não tivemos a mesma atitude que os discípulos tiveram quando Jesus chamou Levi? Quantas vezes nós não impedimos que pecadores entrassem na nossa igreja por causa dos nossos julgamentos e do nosso ar de superioridade? Mas diante de Deus, não existem pessoas saudáveis. E eu achei muito interessante essa imagem, onde aqui, no primeiro lado, mostra a forma que nós vemos o pecado das pessoas, sendo uns maiores, outros menores, um assim, outro assado. E a outra imagem mostra como Deus vê o pecado do ser humano. Ele vê como ele vê arranha-céus do céu. São todos iguais. Todos somos pecadores, doentes, dependemos da graça de Deus. E sabendo disso, é o próprio Deus que vem ao nosso encontro, se faz homem e morre numa cruz para nos dar a salvação, para nos conceder o perdão dos nossos pecados e conceder o perdão de todos os nossos pecados. Não importa se aos nossos olhos é um pecado pequenininho ou é um pecado grandão. Jesus já pagou o preço por ele. Jesus já fez o que era necessário para que nós tenhamos o perdão. O que nós precisamos fazer é reconhecer que nós dependemos de Jesus, que nós dependemos desse médico, que nós precisamos reconhecer que diante de Deus nós somos pecadores e não tem nada que a gente possa fazer para alcançar a nossa salvação. E quando isso acontece, a gente consegue olhar para a pessoa que está à nossa volta e saber que essa pessoa precisa de Jesus tanto quanto nós, independente do exterior. E que ler a Bíblia, orar, servir na igreja, tudo isso que a gente faz, é uma atitude de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E não é uma forma de tentar barganhar a nossa salvação. E é dessa forma que nós vamos conseguir agir com os pecadores, da mesma forma que Jesus agia com eles, chamando-os para seguir a Jesus e não para julgar o seu pecado. Amém. Abaixa a tua cabeça agora, nós queremos ainda ter um momento de oração. Pai querido, nós chegamos na tua presença, Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós necessitamos, Senhor, da graça, nós necessitamos da tua misericórdia, nós necessitamos do teu perdão, Pai. E que tu nos ajude, Senhor, a entender isso. Que tu nos ajude, Pai, a nos colocarmos no lugar de criaturas. Que tu nos ajude, Senhor, a acolhermos pecadores na nossa comunidade, a acolhermos as pessoas que são diferentes de nós, Senhor. E que nós não tenhamos esse ar de superioridade ou esse julgamento todo, assim como os fariseus e como os mestres da lei, Senhor. Mas que tu venha transformar a nossa vida.
Que Tu venha nos fazer mais parecidos com Cristo, que Tu venha nos fazer mais parecidos com Jesus, Senhor. E nós colocamos a nossa vida, Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.